amigas, meus amigos, saudamos a todos com votos de muita paz, muita saúde e que possamos, neste breve momento, dividirmos os conhecimentos que a nossa doutrina nos oferece para nos orientar, para trazer luz ao nosso entendimento das leis justas, corretas de Deus nosso Pai, a que enfrentamos todos os dias. Que possamos então, agora, convidando todos que estão aí nos seus lares, para antes fazermos a nossa prece, nós que estamos representando o Centro Espírita Luz e Verdade, que fica na Comendador Roseira, número 9, no Curitiba, Paraná. Então, vamos buscar a oração para iniciarmos a nossa tarefa. Jesus Divino Amigo, nesse momento em que nós estamos aqui em mais uma oportunidade, abençoa-nos os esforços que fazemos no sentido de entendermos os seus ensinos. Que estas luzes esclarecedoras venham nortear nossos caminhos, a fim de que possamos pisar com mais segurança e seguirmos com o nosso esforço na luta, frente aos desafios que Deus nos coloca para o exercício das nossas virtudes. Abençoa a todos que estão conosco nesse momento, nos seus lares, e a nós que iremos iniciar a nossa atividade desta noite. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Esse tema que estamos desenvolvendo nesta oportunidade nos convida a mais um entendimento mais aprofundado, né? Mais claro, a respeito deste processo ao qual cada um de nós está inserido no mundo físico. Por mais que pensemos estar sempre num espaço com o nosso corpo físico, nunca estamos sós. Primeiro, porque Deus nos acompanha em todos os momentos. Não Ele direto, mas aqueles que de alguma maneira são incumbidos nesta tarefa de nos acompanhar, mesmo que sejam esta multidão de espíritos encarnados, com as suas dificuldades, com os problemas de existências anteriores, que trazem uma dificuldade muitas vezes de seguirmos no processo, de darmos esta caminhada com mais segurança. Mas nós que estudamos e que já lemos alguma coisa a respeito da doutrina espírita, e provavelmente quem já leu e estudou e que entende, né, todos as prerrogativas que estão lá estabelecidas, né, na doutrina, no livro dos Espíritos, o livro fundamental da doutrina, obviamente já sabe que não estamos sozinhos. Todos nós, de alguma forma, estamos acompanhados.
não só por aqueles que são os nossos amados encarnados, não só por esta multidão de pessoas que falamos que todos os dias cruzamos, né, fisicamente, mas aquela outra multidão que também caminha, que acompanha, que está de alguma maneira, né, trazendo a sua contribuição, seja boa ou não, depende isso da nossa própria sintonia. Mas sabemos que não estamos sós. Mas diriam alguns, então, eles vão em todos os lugares que nós vamos? Espíritos nos acompanham em todos os processos, em todas as nossas artimanhas, né? As nossas alegrias, nas nossas tristezas, sim. E não é algo que nós encontremos como informação só agora pela luz da doutrina espírita. Emmanuel, espírito, que acompanhou Chico Xavier há muito tempo, ele traz nesse livro que estamos estudando todas as quintas-feiras, né, mais uma página, né, na qual ele traz o título de As Testemunhas. E onde ele foi buscar isso? Foi buscar em Paulo, num versículo de Paulo. E, na realidade, ele tirou uma parte lá daquele versículo, né, do capítulo 12, versículo 1. No início deste mesmo versículo, a frase, portanto, também nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, tão grande nuvem, deixemos todo o embaraço, nos desembaracemos. Então, nesse início, né, do texto, Emmanuel, né, diz que este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte de nós, os aprendizes do Evangelho, de nós que já tomamos conhecimento dos ensinos de Jesus, nós que sabemos das suas lições esclarecedoras, que estão à nossa disposição para vivermos. Quem são esses aprendizes? Então, somos nós, os quais ele está falando, está mencionando, né, nessa sua lição. Ele diz mais adiante, Emmanuel, que as nossas existências, ou cada uma dessas existências humanas, né, é sempre um valioso dia de luta. Então, por mais tempo que fiquemos aqui no mundo físico ou pouco, sempre há algo que acrescente neste percurso da nossa evolução, do nosso caminho. Agrega sempre todas as experiências que vamos acumulando na nossa vida. Então, cada existência, como ele diz, é sempre valioso dia de luta. Devemos aproveitar. Generoso degrau de ascensão infinita. Ou seja, é um passo mínimo que muitas vezes venhamos a dar, é um grande passo que estamos fazendo para o nosso avanço. Porque, de alguma maneira, a evolução acontece. Lenta ou rápida, depende de cada um. Mas nós estamos fadados à evolução.
Já o que vemos hoje no progresso das nossas ciências, das nossas tecnologias, né, de nosso corpo físico frente ao que já conhecemos de história do passado, vemos que a evolução acontece. Ela vai sendo um processo o qual cada um de nós está convidado e está sendo levado, né, nesta evolução. Então, como ele disse, é um generoso degrau nessa ascensão. E em qualquer posição que permaneça a criatura, está sempre cercada de enorme legião de testemunhas, que podem ajudar, como também podem atrapalhar. Com relação a isso, nós vamos buscar lá o Livro dos Espíritos, que é a nossa base, o fundamento da doutrina espírita. E encontramos na primeira questão que nós buscamos, que perguntando lá, se podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos. Será que os espíritos, né, aqueles as testemunhas, né, que é o que se refere ao texto, né, conhecem os nossos segredos, os nossos pensamentos mais secretos, melhor dizendo? E vejo que o espírito responde à questão apresentada por Allan Kardec. Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríamos nós ocultar de nós mesmos. Coisas que estão muito na intimidade, no profundo, né, do nosso ser, podem ser ali analisados, ser lidos, vistos. Então, nem atos, diz eles, nem pensamentos, se eles podem dissimular, ou seja, ser ignorado. Então, nós vemos que somos um livro aberto frente a essas testemunhas que nos analisam e nos vêm de encontro a essas necessidades que temos para enfrentarmos a nossa luta. Numa outra questão seguinte, o codificador colocou assim: que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam, essas testemunhas? O que é que eles pensam de nós? E é lógico que a resposta não poderia ser outra. Depende de cada espírito que está ali ao nosso lado e os que nós acolhemos. Os levianos, ele diz, riem das pequenas partidas daquilo que nos pregam, e zombam das nossas impaciências. Então, quando nós estamos irritados, né, que falamos coisas que, como diz, nem está, vamos dizer assim, numa outra situação não o faríamos, né, eles zombam, né, dessas nossas ações traquinas, né. Mas os espíritos sérios, por isso que depende no início da frase, né, da resposta, porque os espíritos sérios se condoem das nossos reveses, né, e vêm nos auxiliar, né. Então nós vemos que não, como diz continuando o texto com o que o Emmanuel nos apresenta, que não nos reportamos tão somente àquelas que constituem parte integrante do quadro doméstico. Do que ele está falando? Das testemunhas. Não está simplesmente falando daqueles que estão no nosso ambiente familiar. Mas, acima de tudo, os amigos, os benfeitores, que cada homem, cada ser humano, né, estão observando nos diferentes ângulos da vida, desde os altiplanos da espiritualidade superior. E aqui eu quero apresentar para vocês
3 questões também de O Livro dos Espíritos, a respeito desses amigos espirituais que ele está falando, dos benfeitores, daqueles que de alguma maneira querem nos ajudar, que nos orientam, que trazem para nós a melhora, né, na nossa conduta, nos inspirando, nos auxiliando. E no trato a esse respeito, nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos aquele trecho, né, onde fala a respeito dos anjos de guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos. E na questão 489, o codificador fez a seguinte pergunta: há espíritos que se ligam particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Vejo que quando a gente lê essa questão, e muitas vezes, né, a gente ouve alguém reclamar, né, puxa, eu passei por determinada coisa, cadê meu anjo de guarda que não me ajudou, não me segurou, né? Então nós devemos entender que nós não temos aí a ação de um super-herói, porque o protegê-lo, né, não é evitar os acidentes que vamos ter que passar, as dificuldades que nós vamos ter que passar, porque muitas vezes são necessárias e está dentro daquele planejamento ao qual temos que ser submetidos. Mas e esse protegê-los nós vamos encontrar então na seguinte resposta que ele diz: há o irmão espiritual, o ser espiritual, aqui chamais bom espírito ou bom gênio. A palavra gênio é utilizada no sentido também de ser superior a nós, né? Mas que traz sempre aquela orientação, né, que nós necessitamos. Nós temos assim o quadro, a imagem sempre desse ser, como ali até o codificador colocou, anjo de guarda, né, com aquela referência que nos foi apresentada, né, ou nos é apresentada pelos nossos irmãos de outras religiões, como seres alados, né, com aquelas asas bonitas, porque são espíritos que, como diz, eles flutuam. Como nós sabemos, no mundo espiritual nós temos a possibilidade de nos deslocarmos, né, com facilidade aqui e acolá, né? Então essa ideia de ser com asas, né, não está dentro do conceito da doutrina espírita, porque na realidade são seres como nós, só que sem este corpo físico, porque somos espíritos dentro desta indumentária. Então é o ser espiritual que está, como está ali respondido, né, na questão, né, 489, se há espíritos que se ligam, né, que estão conosco, particularmente, então há sim o espírito, né, o irmão espiritual que nós conhecemos então como anjos de guarda, espíritos protetores. Mas na questão seguinte, a 490, vamos encontrar o seguinte, que ele perguntou: o que se deve entender então por anjo de guarda ou espírito guardião? Poxa, se ele diz que existe, o que é que devemos entender dele, né? Que vinha a ser esse ser, né? O espírito protetor, pertencente a uma ordem um pouco mais elevada que a nossa. Ele tem que ter um certo conhecimento maior que nós e que assumiu o compromisso de nos acompanhar. Espírito protetor, como vamos reforçar aqui novamente, não é aquele que vai me segurar frente a qualquer acontecimento. Eu vou entrar aqui porque eu sei que meu espírito vai me protegendo, né? Não é bem assim, né?
Nós temos que estar atento ao que eles nos mandam pelas ondas do pensamento, que é a única forma com a qual eles vão nos auxiliar, né? Naquelas imagens, como nós vemos ali do anjo de guarda, aquele espírito com as asas, né, protegendo duas crianças, como essa imagem que circula, né, que a gente conhece muito bem, à beira de um abismo, né, ele está ali do lado deles, né, mas analisando no nosso entendimento, ele deveria estar ao contrário, deveria estar no lado do abismo, não atrás deles, mas à frente deles, né, para protegê-los. Então, essa ideia de protetor é aquele que estaria à nossa frente, nos dando essa luz, né, aos desafios que temos que enfrentar. E qual que é a missão desse Espírito Protetor, questão 491? Qual é a missão deles? E vejam que essa resposta cala muito fundo a nós mesmos que estamos neste mundo e que temos a nossa prole, que temos a nossa família, que estabelecemos compromissos, né? Então ele diz, a missão desse Espírito Protetor é a de um pai com relação aos filhos. O que é que um pai deve fazer? Guiar o seu protegido, né, para que ele siga nesse caminho do bem, auxiliá-lo com conselhos. Vejam o que ele está colocando. Consolá-lo nas suas aflições e levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, quando nós nos encontrarmos naqueles momentos difíceis, né, vamos ter essa possibilidade, né, de sermos atendidos. Oramos para Deus, levamos o nosso pensamento a Ele, mas quem vai nos atender são os emissários dele. E principalmente aquele que está compromissado conosco, né? Emmanuel segue dizendo que em toda parte da terra o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas. Frisa novamente. Então não estamos livres da presença deles, que lhe relacionam os passos, né, e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com base no amor e na justiça, né? Então nós vemos aí a responsabilidade, aquilo que está aqui, qual a missão do Espírito Protetor? Esta: acompanhar, anotar, fazer todo esse balanço do nosso progresso, mas também de nos inspirar o bom ânimo, de nos dar o bom conselho na hora necessária, de orientarmos o nosso próprio caminho, de dizer na nossa intimidade se o que vamos fazer, o que estamos fazendo, é o melhor para nós, né? Segue Emmanuel dizendo mais uma outra questão, né? Que antes da reencarnação, antes de nós irmos aqui, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida de nós. Juízes funcionaram nos processos que lhes dizem respeito, e amigos interferiram nos serviços de auxílio contribuindo, melhor dizendo, né, na organização de particularidades da luz redentora para essa nossa existência que estamos tendo. Então, não foi uma vinda por acaso. Nossa vinda aqui não é um caso fortuito, aconteceu por uma sorte. Não. Houve um grande trabalho, um acompanhamento de espíritos generosos, né, que vieram de alguma maneira nos ouvir as nossas súplicas, o nosso desespero frente aos equívocos que vimos aqui a nossa mente quando desperta do mundo físico adentrando a vida verdadeira. Começamos a perceber e entramos numa crise, né? E queremos resolver tudo.
e que precisamos então reencarnar logo, e que precisamos disso, e eles nos dizem, calma, vamos com muita calma, vamos trabalhar na próxima existência, vamos buscar os detalhes, o que é que nós vamos conseguir te auxiliar, te ajudar na estruturação dessa nova oportunidade. E por certo, desculpe, nós vamos encontrar, nos recordamos, né, que no livro Os Mensageiros, no capítulo 12, nós vamos encontrar ali a reencarnação de Segismundo. Segismundo é uma personagem, né, com dificuldades como qualquer um de nós, mas que travou em existências anteriores num triângulo amoroso, né, com outras personagens que já vieram, conseguiram, vamos dizer assim, um avanço, né, uma orientação, e estão já reencarnados, inclusive, né? E há 4 anos eles casaram, essas duas personagens. Só que esses dois, no caso, quando em vida anterior, né, como dissemos, tiveram um problema que o próprio Segismundo então matou, né, o que vai ser pai dele nessa vida. Então, se veja, essa situação, né, causou um mal-estar. Cada vez que o próprio Adelino, que no caso é o pai, desperta do sono físico e que fica sabendo que vai receber Segismundo na sua intimidade familiar, repudia. E isso afeta também Segismundo. Então, há uma intercessão, como ele diz, como nós vemos ali, quando o Emmanuel diz que amigos, né, interferem, né, nos serviços do auxílio, vêm em socorro à formação, num trabalho, vamos dizer assim, amoroso, um trabalho de irmãos mesmo, né, compreendendo e veio então conversando com Adelino, trazendo a ele, né, mostrando a ele a oportunidade, né, de se reparar de que aquilo que aconteceu já ficou no passado e que agora é a oportunidade dele acolher, né, e dar essa chance, né, para que o amor vença, né, todas as dificuldades que foram amontoadas num desatino do passado, né? Desses encontros desagradáveis, né? E que agora tem uma grande oportunidade de lhe vir. Recomendamos, né, uma leitura desse capítulo, porque ele é um pouquinho longo, mas existem tantas nuances, né, tantos detalhes, que a gente vai ver que vai dar valor, vamos dizer assim, a essa vida física, e que, como também fazendo uma referência desses testemunhos, são as testemunhas do bem que vêm em socorro nos auxiliar na formação de um corpo novo para uma nova oportunidade, com aqueles detalhes que são necessários para a nossa própria para seguirmos adiante, né, no progresso, no progresso da nossa, no processo, melhor dizendo, desse progresso que todos nós temos que passar. Então, vem trazendo um detalhe aqui, um problema, um defeito na perna, a falta da vista, os ouvidos, tudo isso é delineado, tudo isso vem em consequência das necessidades que temos para as nossas vidas e que são ajustadas por essa multidão, né, de espíritos envolvidos na nossa própria vida, que temos que valorizar, né? Então, prossegue o Emmanuel dizendo que esses irmãos e educadores passam a ser as testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa. Eles falam sem palavras. Olha,
lhe falam sem palavras, porque falam no pensamento, nos refolhos da consciência, como ele disse. E nós vamos, quando ele está se referindo aqui, àquele espírito que nos acompanha, que é o espírito protetor que estamos falando, né, há pouco. E lá na questão mais adiante do Livro dos Espíritos, na 492 agora, o espírito protetor, pergunta o codificador, se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? O espírito protetor está desde o que nós damos, né, o primeiro choro, né, quando aqui retornamos, né? E eles respondem que desde o nascimento até a morte do corpo físico. E muitas vezes ainda acompanha na vida espiritual, depois da morte do corpo físico. E mesmo através de muitas outras existências corpóreas, que mais não são do que as fases curtíssimas da vida. Todas as existências que tivemos e que temos que travar. Quantos amigos, né? Quantos seres, né, que se aproximaram de nós, que juntam e que criam essa grande família espiritual que nos acompanha. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos, parentes, consanguíneos do mundo são protegidos, ou melhor dizendo, são protagonistas, né, do drama evolutivo. Todos os que nós estamos hoje convivendo no nosso ambiente familiar não estão conosco por acaso. Como o próprio Emmanuel colocou aqui, ó. Filhos e pais, esposa, irmãos, parentes, consanguíneos, no mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores permanecem do outro lado da vida, nos acompanhando. Aqueles que partiram antes de nós, nossos pais, nossos avós, seres que ainda continuam dentro do da nossa rede de afetos, né, estão fazendo parte dessa pleiade, né, de espíritos que nos acompanham. Conclui o texto, Emmanuel, dizendo que façamos nós o bem possível aos nossos associados da luta, aqueles que encontramos no dia a dia, né? E não esqueçamos dos que nos acompanham em espírito, cheios de preocupação e de amor. Vamos conversar com o nosso mentor espiritual. Conversemos com ele. É aquele momento em que nós fechamos os olhos para não nos dispersarmos com as coisas do mundo físico, no silêncio, respirando e expirando, respirando e expirando. E assim vamos nos conectar com eles, conversarmos, pedirmos esse auxílio. Estão à nossa disposição. Nos trarão realmente a luz que nós necessitamos. Paz e luz a todos. E vamos então concluir novamente com a prece. Agradecendo a todos que estiveram, que nos acompanham nesta tarefa que desenvolvemos toda quinta-feira através da internet, nesse nosso canal. Então vamos orar. Agradecido, Senhor, por mais esse momento em que estivemos aqui, nesta grande oportunidade, nesta oficina de amor, para vencermos as nossas dúvidas, os nossos temores, a nossa falta de fé, de esperança. Rogamos, Senhor,
que a vossa intercessão venha através desses benfeitores, dessas testemunhas do bem, seres que estão acompanhando todo esse drama do nosso mundo, dessas guerras insanas, desses acontecimentos que a própria natureza, nas enchentes, nos terremotos, nas queimadas e tantas outras situações que ainda estão acontecendo. Rogamos por essas famílias, por estas almas que partiram de forma dolorosa, nos acidentes, e abençoa cada um que aqui estão conosco, levando a todos eles paz e luz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.